Getúlio Vargas, como qualquer outro governo que passou pelo Brasil, teve seus pontos positivos e seus pontos negativos. Segundo a inteligência artificial do ChatGPT, o governo de Getúlio Vargas aconteceu do ano de 1930 a 1945 e do ano de 1951 a 1954. É um assunto bastante complexo e debatido, mas vale ressaltar o seguinte, que a avaliação do seu governo, ela depende de várias perspectivas, tanto sociais, políticas, históricas, mas devemos lembrar que todo governo tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. No governo de Vargas, começamos falando positivamente da industrialização, das políticas trabalhistas, do nacionalismo e o fortalecimento do Estado. São principais pontos positivos. Em relação à industrialização e o desenvolvimento econômico do país naquela época, Vargas ele implementou políticas econômicas que buscavam fortalecer cada vez mais a indústria nacional, a indústria do país. E além disso, impulsionar cada vez mais o desenvolvimento econômico. E além disso, foram criadas estatais, empresas como Companhia Siderúrgica Nacional e Companhia Vale do Rio Doce, que contribuíram para a modernização e diversificação da economia brasileira. Então, o foco de Getúlio Vargas no seu governo, de forma positiva, foi a industrialização. Então, com a implementação dessas políticas econômicas que buscava o fortalecimento da indústria nacional, isso contribuiu sim para a modernização do Brasil. E além disso, para o fortalecimento, a criação de indústrias contribuiu para o fortalecimento da economia brasileira. Bom, outro ponto positivo a se destacar no governo de Vargas foi políticas trabalhistas. Bom, políticas trabalhistas por quê? O Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, foi instituídas leis. Vargas então instituiu leis trabalhistas pioneiras. Olha que interessante. Essas leis trabalhistas foram consolidadas, chamadas de CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. O que essas leis, na verdade, elas garantiam? Elas garantiam direitos aos trabalhadores, como, por exemplo, jornada de trabalho limitada, férias remuneradas e a criação da justiça do trabalho. Então, o que essas medidas contribuíram, na verdade, na prática? Essas medidas trabalhistas contribuíram para a melhoria das condições de trabalho da população. E, além disso, reduzir a exploração no trabalho. Redução da exploração laboral. Outro ponto positivo a se destacar no governo de Vargas é o nacionalismo e o fortalecimento do Estado. Sim, o Estado ele se fortaleceu, a nação Brasil se fortaleceu, no sentido de que Vargas ele defendia a política nacionalista.
Claro que ele estava buscando a valorização da indústria nacional, o controle do Estado sobre setores estratégicos da economia, como a energia, como o petróleo. Então toda essa postura contribuiu para o fortalecimento do Estado brasileiro e para a promoção do sentimento de identidade nacional. Então, Vargas, com tudo isso, valorizou e muito a cultura brasileira, a sua arte, a sua música, muito mesmo. Então, Vargas, ele defendia uma política nacionalista, ou seja, defendia que o Brasil ele tinha sim a sua importância. E os pontos negativos? Os pontos negativos em relação ao autoritarismo, infelizmente, pontos negativos: autoritarismo, populismo e restrições à participação política. Vamos entender cada um desses 3 pontos negativos no governo de Vargas. Em relação ao autoritarismo e supressão de direitos democráticos. Durante o Estado Novo, Vargas instaurou um regime autoritário, suprimindo a democracia e restringindo a liberdade de expressão e de organização política. Houve censura, houve censura à imprensa e perseguição política, com a prisão e exílio de opositores. Outro ponto negativo é o populismo. Vargas utilizou de práticas populistas e personalistas para manter-se no poder. Criou uma imagem de pai dos pobres e manipulou a massa trabalhadora para angariar apoio político. Essa postura levou a um culto à personalidade e ao enfraquecimento das instituições democráticas. E o outro ponto negativo é sobre restrições à participação política. Durante o Estado Novo, foram suprimidos os partidos políticos e estabelecido um regime de partido único, o que limitou a participação política e a pluralidade de ideias. A democracia foi enfraquecida e a oposição foi reprimida. Então é importante ressaltar que essa é uma análise geral do governo de Vargas, que é objeto de estudo, ainda é objeto de estudo e de debate de diferentes campos acadêmicos e políticos. Você percebeu que parece muito contraditório como um governo que fez prosperar e dar garantia de direito aos brasileiros, prosperar de forma na tecnologia, na indústria, o país, dar direitos trabalhistas, mas ao mesmo tempo tinha censura, tinha um sufocamento da democracia, um autoritarismo, um populismo. Como entender essa contradição? É incrível. Mas é isso aí, pessoal. O governo de Vargas teve seus pontos negativos e positivos. Todo governo tem. Continue estudando sobre o governo de Vargas, que você vai entender o porquê estamos como estamos hoje em dia. Até a próxima. Estude história. É uma viagem fascinante.